Opa, tudo bom? Meu nome é Kerr Andrade. E o meu é Cleiton. Nós estamos começando o primeiro Sonem Baú. A gente vai falar hoje sobre o novo filme lançado na Netflix, do Scorsese, O Irlandês. Fica com a gente pra ver se vale a pena mesmo passar essas 4 horas assistindo. 3 horas e meia. Pesado. Tu gostou do filme? Cara, o filme é bom, mas não é aquela coisa toda, não é aquela Coca-Cola toda. Não é a hype que tá sendo lançada. Não é filme pra Oscar. Eu gostei até muito do filme. Eu acho que tá mais pra uma minissérie do que pra um filme. Mas eu também tenho essa mesma. Ele não é nem o melhor do Scorsese, a gente vai falar no final sobre isso. Mas eu gostei do filme. O filme não. Por exemplo, tem um filme do Scorsese que eu achei mais longo do que esse, apesar de não ser, que é o Aviador. O Aviador, por vários momentos, eu pensei que o filme tinha acabado, que escurece a tela. Eu acho que esse filme dava pra ter sido contado em menos de 3 horas e meia. Dava pra tirar umas 2 horas. 1 hora e meia seria suficiente. Eu acho que ele chegou a comentar muito, e aí a gente vai entrar agora já nessa parte polêmica da duração e da tecnologia. Eu vou deixar a tecnologia um pouquinho depois, mas do que ele falou muito sobre a duração. Saiu um filme hoje, inclusive, no dia que a gente está gravando, saiu um filme na Netflix de mais meia hora sobre o filme. Vê lá. Então são 3 horas e meia, mais meia hora. Mas como tá De Niro, Scorsese e Al Pacino conversando, você para pra escutar. Então o Al Pacino pergunta pra ele, porque é a primeira vez que eles estão trabalhando junto e tudo, e aí ele pergunta, e a duração? Você faria de outra forma? E o Scorsese demonstra que tá bem ligado com a atualidade, tá atualizado e fala, basicamente ele assume, eu fiz porque é pra Netflix. Fiz desse horário, apesar de ter tentado cagar a regra. Cagou regra demais, cara. Ele falou lá que não é um filme pra se assistir pelo celular ou por tablet. Aí não faz pra Netflix, né? Porque aí teve uma discussão, não me lembro se é Facebook ou Twitter, que um cara lá, famoso, falou, não, se você não assistiu ele inteiriço, assim, de uma vez, você não tem capacidade pra julgar, cara. Pera lá. Fala, vem aqui em casa, me tranca no quarto e me obriga a assistir ele completo. Eu assisto do jeito que eu quiser. É óbvio que a imersão do cinema é bem maior. Aí é outra coisa, a experiência. Mas ele aceitou fazer o filme para Netflix. E tanto aceitou, como se atualizou e fez direcionado para o público, que é a questão da duração. Eu achei longo, achei muito longo. Assisti 2 vezes, tu. Eu assisti de 2 vezes também. É tão longo que eu não calculei assim. Na metade eu vou parar. Não, quando cansou a primeira. Não é nem cansar, cara. Eu tive que fazer alguma outra coisa. Porque você parar 3. Quando você vai pro cinema, eu saio de casa pra ir pro cinema. Eu já dediquei o tempo pra aquele filme. Já calculou tudo ali. Eu tô a noite toda só pra aquele filme. Mas aí você tá em casa, navegando, como é a maioria dos Netflix, a maioria dos usuários. Você tá navegando pelo filme. Acha um lá, bota pra assistir. Começa a gostar. E de repente quando vê lá, você já assistiu 1 hora e tá faltando 2 horas e meia. Dá vontade de desistir. E a tecnologia? O que tu achou do CGI pra rejuvenescer os personagens? Eu achei o seguinte, o Scorsese, tudo bem, ele queria entrar nesse mundo aí da tecnologia, queria se adequar, mas eu acho que ele assim ainda pecou um pouco. Porque apesar da aparência física do Robert De Niro, né, que ele tem toda a aparência física que tu diz, o rosto? o rosto dele, que é pra ele parecer mais jovem, né, e tal, mas ele não consegue mudar a voz, que continua aquela voz de um senhor de 70 e poucos anos. O caminhado dele, o andar dele também continua aquele andado do senhor. Então, interessante porque eu também percebi isso assistindo o filme. E nessa entrevista que saiu hoje, eles falam que tiveram que mudar. Bom, eles podem ter tentado. Porque eles falam de até uma cena. Aí uma cena do personagem mais famoso. Porque é baseado no livro, que é baseado em histórias reais. O final, pra quem não assistiu, o final do livro lá praticamente resolve um mistério que aquele do desaparecimento de fulano de tal não se sabe. O livro tem a história dele, a versão dele é como se fosse, até eles brincam, como se fosse uma versão alternativa, que pode ser verdade ou não, aquela última parte, mas todo aquele contexto é verdade, aqueles personagens existiram
Todos eles. Eu achava que o do personagem do De Niro, Frank, o principal do filme, era invenção, mas não, foi pesquisar, ele também existiu. O livro é sobre a biografia dele. E ele fala que a cena, pra voltar sobre a tecnologia, que é a cena do personagem do Al Pacino. A primeira vez que tá passando os Kennedys na TV e ele se levanta, eu dei dinheiro foi pro Nick, são um monte de... Né? Que essas são as partes que eu mais gostei do filme. É como o mundo da máfia, as decisões tomadas no mundo da máfia alterou a história dos Estados Unidos. É que eles mataram, tem uma cena que ele fala muito claro: nós matamos o presidente, por que não vamos matar um líder de sindicato? Né? E aí ele se levanta, o Al Pacino se levanta, e o câmera ou alguém da produção chama o Scorsese e fala pra ele que ele tem 49 anos nessa cena. Ele tem que se levantar mais rápido. E eles falaram muito isso na entrevista, como se fosse uma preocupação deles. Mas eu também, assistindo o filme, nunca me convenceu. Eu não sabia, pronto. Eu só sabia, mais ou menos, que era pra ele estar mais novo ou mais velho, quando dava um close, ou pelo cabelo. Pelo cabelo. Mas assim, me tirou do filme. Pra falar a verdade, em alguns momentos eu chego até a brincar. É o filme do Pat Adams, que parecia o Robin Williams ali, porque a maquiagem era tanto assim, maquiagem não, CGI, que chegou a me tirar de algum filme. Me incomodou, não me incomodou ao ponto de eu não gostar. E as pessoas têm um grande defeito de achar que se você gostou de alguma coisa, você não pode ver defeito nela, ou se você vê defeito, você não gostou. Eu gostei do filme, tem umas ressalvas com a duração. Igual a tu, também acho que não é esses filmes. Sobre a opinião geral do filme, porque eu gosto mais de filme que ele vai crescendo, a história vai crescendo de forma gradativa. Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street, justamente. Que pra ficar no Scorsese, pros fãs não... pra ficar no Scorsese. Então, ele vai... É um filme que cresce de uma maneira gradativa, ele me prende mais, sabe? Lá não, lá ficou tudo muito disperso, muito... Aí isso... Cara, eu achei um filme, ele meio que assim, nos videogames tem muito de se falar sobre continuação espiritual. É um jogo bem parecido, como se fosse o mesmo universo, mas outra história. Eu achei ele muito uma continuação dos Bons Companheiros. É um Bons Companheiro de idoso. E aí essa questão eu entendo o que tu tá falando, mas essa questão da velocidade, é isso. É um filme de Marvel de idosos. Entendeu? É isso, ele é lento mesmo, ele é lento. É muito bem contada a história. Muito bem contada. Eu acho que alguns Oscars técnicos, sobre montagem, por exemplo, esse vai. Melhor direção, não sei. Ainda não vi os filmes do Oscar, até porque ele vai começar a sair pra gente aqui agora. Então é isso que eu não entendo. Ele tá favoritaço pro Oscar, até pro o filme que tu é muito fã, que é o Coringa. Favoritaço pro Oscar. Calma, ainda não vi os outros, cara. São do filme, já que falou de Oscar, falou de prêmio. Alguma brilhante? De Niro, né? Mas gostei. Ponto, sabe por quê? Porque esse tipo de filme faz com que eles trabalhem, cara. Desafia. O De Niro, Al Pacino. Desafia. O De Niro tá fazendo um papel de quê? De velho rabugento. Só isso. E o que eu acho mais interessante no De Niro é porque ele também... No filme, às vezes, ele tem uma pegada de humor também, em certos momentos. Foi o que eu mais gostei no filme, assim, sobre a atuação. Interessante porque eles usaram o personagem mais dramático, que tem que tomar a decisão mais forte do filme, pro alívio cômico. Não tinha um personagem, porque, inclusive, o personagem que é o relacionamento amoroso entre três, né, o filme, e o chefe do Frank, pode não parecer, mas ele era o bandido Esquecer de Mim. E ele é explosivo, cara. Ele tava aposentado literalmente. Literalmente ele tava aposentado. Mérito aí pro Scorsese, né? Fez o cara voltar. Só que quando eu falar aposentado para os outros dois, não nesse sentido de já ter parado mesmo. No sentido de não estar se esforçando. A gente já bateu na tecla das discussões sobre o que tá gerando no filme, sobre o Oscar. Pra ti, é um filme obrigatório. O que é um... Vamos definir o que quando a gente for falar de filme obrigatório. Aquele filme que fã de cinema tem que ver. Cara, eu acho que é complicado essa parte, cara. Eu acho que é obrigatório pra quem gosta de filme de máfia, pra quem gosta de filme de gangster. Esse estilo de filme é meio que obrigatório. Deixar claro quando eu falo assim obrigatório. Eu não quero cagar regra pra dizer que o cara tem que assistir e tal, mas se você é muito fã de algo, você tem que consumir. Esse ano
foi um filme... O Coringa pra mim é obrigatório. Demais. É obrigatório. Apesar de eu não ter gostado tanto que tu gostou, ele é obrigatório no sentido da arte do cinema. É obra de arte o Coringa. Ela me incomodou muito. Mas em nenhum momento eu disse, esse filme é ruim, isso é mal feito. Como, por exemplo, pra ficar na DC, o Esquadrão Suicida, que eu me levantei no cinema e disse, vocês, a culpa é de vocês. Na hora que o Batman fez a minha de escudo humano, eu me levantei e disse, a culpa é de vocês que financiam essa merda. Mas o que torna o Coringa uma obra-prima é justamente isso, é porque ele incomoda mesmo. Mas enfim, então é isso que eu tô falando sobre a obrigatoriedade. Não é, tu tem que assistir, se tu não assistir, tu não pode comentar cinema, não. É um prazer assistir. Eu acho ele obrigatório porque eu acho que ele marca essa mudança, esse caminho da evolução de cinema, de stream. Ali, ele vai ser lembrado. Quando saiu Matrix, eu fui ver eu não gostei muito do Matrix 3, mas era um Dragon Ball na tela, velho, né? Então eu tava vendo ali e na hora eu saí do cinema, a cabeça explodindo, cara. Negócio bem feito, tu vai ver agora, tu vê do molequinho. É horrível. Né? Porque ficou datado. Não, o filme é ótimo, assim, pelo roteiro, mas é isso que eu tô mas dizendo, da tecnologia. O que marcou o filme foi a tecnologia, né? Que foi o que fez o filme marcar. O 3 sim, o roteiro é filosofal e tudo, o 3, pô. O 3 já tava ali, Dragon Ball boa e tudo. Eu acho que esse filme vai ser assim, você vai ver um dos primeiros filmes sobre essa nova tecnologia, porque ele também usa essa nova tecnologia de forma diferente. Essa tecnologia estava sendo usada, ou o ator já tinha morrido, que é muito polêmico, ou para rejuvenescer também, mas não como, digamos assim, não como estrutura do roteiro, mas como uma ceninha, como Robert Downey Jr. lá no Guerra Civil. Não era dentro do filme, assim, não era no... Você sabia, tá nessa cena. Nesse filme não, nesse filme a estrutura de roteiro dele, como até tu falou que foi um pouco lento, e eu concordo, ficava transitando entre um tempo e outro, que tinha hora que você não sabia. Não era só 2 tempos, tinha vários tempos. Isso que eu acho ele obrigatório. Por marcar, cara, por marcar, ele vai ser o filme que vai ser lembrado. Por exemplo, House of Cards, ela é lembrada como a primeira grande série da Netflix. Para poder tentar ser claro sobre essa importância. Lost, pra mim, é o pai do download. É o pai do download. É a série que tu baixou, tu tem IRMVB. Viralizou mesmo, né? Viralizou no download. Lost. Breaking Bad é o pai do stream. Porque Breaking Bad ela já era uma série indie. Ali que pouca gente assistia, baixando. Quando ela foi pra Netflix, começou o boca a boca. Que a Netflix isso é muito forte, né? Porque a pessoa tem um prazer de tirar a foto e postar o que está assistindo. Isso tem, nós estamos com um canal para isso. Então isso é natural. E agora nós vamos ter o Irlandês como um dos filmes que marca isso. Roma não foi. Roma não marcou, mas pra mim foi um ótimo filme. Não, ele é um bom filme, mas ele não gera. Ele é um filme que poderia tá no cinema. Ele só não foi pro cinema porque a Netflix chegou pro Inharito e disse, bora lançar um filme pra mim. Tá entendendo? O que eu tô dizendo é que o Irlandês não dá no cinema. É outro formato. 3 horas e meia no cinema, se não for um filme de ação. Cara, a galera ia sair dizendo, pô, não é muito tempo. A Netflix ela tem o feedback de quem assiste completo ou não. Por exemplo, ela sabe que tu assistiu 2 vezes. Sabe que eu assisti 2 vezes. Sabe até que se tu assistiu no mesmo dia. Se eu assistir um no dia, outro no outro. Isso ela vai fazer pra pautar o tempo do filme dela. Será que a partir de agora, a partir do Irlandês, se fizer sucesso, ela vai fazer filme mais longo? E quanto mais tempo tu assistindo, melhor pra ela. Então, entende por que eu acho essa importância? Pra gente, lá no futuro, poder falar assim, isso mudou aquilo. Que ou ele vai mudar pra... É um teste. Ou ele muda pros filmes da Netflix ficarem mais longos, ou não. Vamos fazer no mesmo padrão de cinema. Eu tenho meio que uma aversão a filme longo. Começou com o Senhor dos Anéis, que aqueles filmes lá dele... Não que eu não gosto. Pai, o Senhor dos Anéis eu assisti todos na versão estendida e acho curto, cara. Por mim eu podia passar o dia todo... Eu tenho uma aversão a filme muito longo. Pois é, e esse é o teste que eles estão fazendo. Mas aí o Netflix te dá a opção de pausar. Tratar como uma série. A Netflix é famosa por série.
É isso que eu tô dizendo. Por isso que eu acho esse filme tão importante. E o Scorsese sabe disso. Aquela questão que ele foi brigar com a Marvel, que ele foi brigar com o negócio de assistir no celular, que ele mesmo falou que não é um filme pra assistir no celular. Pô, não faz pra Netflix, cara. Pois é. Até porque a Netflix, ela é acessível, digamos assim. E como ela é acessível, nem todo mundo que paga a Netflix, que consegue pagar, ele vai ter uma super TV em casa, né? Smart TV pra assistir. Ele tentou lançar esse filme nos outros estúdios. É um filme caro, foi 160 milhões, eu acho. Tanto caro por ator como por Tecnologia. Ainda não tá no momento, ainda não vi esse filme que usaram o ator morto, James Dean. Sim. Então, tô com medo de ver. Mas medo no sentido dele puxar teu pé de noite? Não, com medo mesmo de... É porque a gente tá meio que nós estamos igual ao filme, né? A gente tá indo num tema e volta pro outro, então quem assistiu o filme tá treinado nisso. Mas a questão da tecnologia, ela me incomodou porque eu acho que ainda não tá pronta pra ser usada como foi. Ser usada como maquiagem, como o Scorsese fala. Uhum. Uma ceninha no filme ou outra, que você se nota, um flashback aqui e ali. E você ainda diz, pô, essa cena tá bonita, cara. Mais uma cena dramática, que aí passa a cara do Pat Adams lá. Não, eu não sei se foi coisa minha, mas me tirou muito do filme. Mas assim, o roteiro salvou. Me tirou do filme, mas o roteiro me trazia de volta. Lento, mas a lentidão acho que é de propósito. Não é que o Scorsese tenha desaprendido, não. Eu acho que é isso, cara. É uma visão, e eu acho que ele fala isso na entrevista, que é uma visão da idade deles, como os filmes de máfia são. Que dessa vez é mais lento. Mas aí entra na questão que tu falou, que em alguns momentos tinha um personagem lá de 40 anos parecendo ter 70, cara. Caminhado, entendeu? A voz. Tinha alguns assassinatos que ele cometeu que eu ficava... Pô, por que esse cara não correu? Ele não alcançava ele não, cara. Falando aqui voltando aqui para assunto da lentidão do filme. Não é que eu não gosto, eu até gosto de filme lento. Mas o que mais me incomodou mesmo foi a questão de não seguir de forma gradativa, assim. Tu gosta de filme que vai aumentando o ritmo e tal. Porque assim, eu sou muito fã do filme do Lars von Trier. Que é muito conhecido por esse ninfomaníaco. E é lento, esse não, mas ele vai crescendo. Esses, né, que é Ninfomaníaco 1 e 2. Mas os filmes do Lars von Trier, eles são muito lentos, mas só que ele vai crescendo, o ritmo vai mudando. O Tarantino, cara. O Tarantino, os melhores, não tão lento, mas pra história, assim, acontecem coisas, mas que não estão na história principal. O filme do Tarantino, se tu parar pra pegar, a história mesmo, o clímax faz 5 minutos final de muita violência, mas ele passa o filme todo pra justificar aquela violência. Pra quando chegar na violência, você assistir uma faca entrando no cara e tu, foi pouco ainda. Pra arrematar, assim. É o melhor do Scorsese pra ti? Não, tá longe. Pra mim, os melhores são Lobo de Wall Street e Taxi Driver. Pra mim, eu tenho uma opinião, até fã do Scorsese tem raiva de mim por causa disso, porque eu gosto da invenção do Cabrera. Pra mim, ele é o melhor, e depois o Lobo de Wall Street. Ressaltando, obviamente, Taxi Driver, porque Taxi Driver pra mim é um concurso, assim, é aquela questão do obrigatório. Esse filme aqui eu não vou comparar com nenhum outro. E Os Bons Companheiros. Ele não é uma questão de não gostar de Scorsese, pelo contrário, porque a discussão foi muito assim, né? Ou você ama ou você odeia. Tanto gosto do Scorsese que minhas críticas ao filme poderia ter sido melhor, mas entendo, para deixar claro, que ele é feito para um momento de transição, ele é um rito de passagem. Ele é um formato que nós ainda não estamos acostumados. Tu falou, eu ainda não estou acostumado, não gosto de filme longo. Mas talvez tu vá se acostumar a assistir ele em 2 vezes e já vai se preparado. Então talvez seja uma tendência. Ele tá... Talvez por isso que o Senhor dos Anéis vinha com 2 fitas cassete. Titanic também. Titanic também, pra gente ser bem sincero, Titanic também vinha 2 fitas cassete. Mas tu acredita que Titanic me prendeu mais que Senhor dos Anéis? Então tu tem que se tratar. Tem que se tratar. No que te prendeu Titanic e o violino? Acho que a gente já respondeu, mas só pra poder terminar, vale a pena assistir? Vale a pena. Uma vez.